Fala galera, beleza? Então, nós vamos hoje para a parte 4 da nossa série de vídeos quebrando a Banco Setup, dentro de noções de informática, certo? Nós vamos dar continuidade ao assunto de LibreOffice, que é um assunto bastante importante, tem muita coisa para a gente ver. Nós vamos dar continuidade aqui, lembrando que nós estamos nos guiando, certo? Nós estamos fechando aqui o edital das SEMAS, do concurso das SEMAS da Banco Setup. Lembrando que esse conteúdo desse vídeo serve para qualquer concurso da Banco Setup, ok? O tópico que nós estamos vendo aqui é edição de textos, planilhas e apresentações utilizando o LibreOffice, certo? Que é o Calc, o Write e o Impress, ok? Vamos lá, vamos para a aula. Bem, continuando, então aqui ó, é uma questão de 2021, certo? Assistente à Procuradoria da nossa Banco Setup. José está editando um texto usando o Writer. Ele quer alternar em um texto selecionado caixa alta e caixa baixa. O que é caixa alta e caixa baixa? Simplesmente letra minúscula e letra maiúscula, certo? Uma das opções para isso é usar o conjunto de teclas. Vou mostrar para vocês aqui qual é o conjunto de teclas. É Shift F3, gente. Esses são é o atalho para deixar a letra maiúscula ou minúscula. Eu vou abrir aqui, ó, LibreOffice Writer. Vou digitar aqui, ó, Professor Rafael. Vamos supor que eu quero aqui deixar minúsculo essa parte. Aperto Shift, seguro o Shift, aperto F3. Ó, vai ficando, vai modificando até chegar na parte que eu quero. Ó. Ficou agora tudo minúsculo. Vou fazer a mesma coisa aqui com o professor. Shift F3. Ó, ficou ainda o R maiúsculo, apertando de novo ele vai mudando mais opções, e agora tudo ficou minúsculo, menos a letra que eu não selecionei, é claro. Esse é o atalho para poder ficar com caixa alta, caixa baixa, ou seja, maiúsculo e minúsculo, ok? Nosso gabarito aqui então, Shift F3. Próximo. Em um texto ditado pelo Writer, o digitador quer representar a equação de segundo grau na fórmula AX2, que esse 2 na verdade ele quer elevar ao quadrado, mais BX mais C é igual a 0. Todavia, não sabe como colocar o numeral 2 como expoente da variável x. Após selecionar especificamente o numeral 2 na sentença, que conjunto de teclas deve usar para colocar o numeral no formato sobrescrito? Aqui é bem tranquilo, por isso que eu falo para vocês que eu recomendo que vocês baixem, né, e utilizem um pouco aqui o LibreOffice, só para você ficar... Deixa eu escrever essa tabela aqui para você ficar... entender um pouco mais, né, ver onde é que fica. Então, o que ele quer fazer? Ele tem a função ax ao quadrado, é isso que ele quer. Então, ele falou, uma vez que eu selecionei aqui o 2, que é o número que eu quero que seja elevado ao quadrado, como é que eu faço para ficar sobrescrito? Bem, aqui no LibreOffice, se você colocar a setinha do mouse bem aqui, ó, sobrescrito é Ctrl Shift P. Tá vendo lá? Se eu quiser colocar, eu vou clicar aqui, ó, ficou lá, eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte, só para facilitar. Pronto, ficou ax ao quadrado, esse é como é que fica sobrescrito. Eu acho importante que vocês saibam também como é que fica subscrito, certo? Talvez, pode ser que ele peça, que é na base 2 aqui, ó, em matemática, na base 2, certo? Então, mas eu vou deixar aqui, um é Ctrl Shift P, o outro é Ctrl Shift B, ok? Bora ver qual é a nossa resposta então. Ctrl Shift P, a gente já viu, certo? Ctrl Shift P é a nossa resposta. Ctrl Shift B é quando você quer subscrito, certo? Que fique lá embaixo, na base 2, por exemplo. E esse CT mais 1, nem existe esse atalho, CT aqui, eu acho que ele quis dizer Ctrl, mas digitou errado. E Ctrl I também não é isso que vai fazer, ok? Gabarito, letra B de bola. Vamos partir para a próxima. Ok, então a tabela seguinte foi criada diretamente no Writer do pacote LibreOffice. A coluna amplitude térmica mensal, vou colocar aqui meu apontador laser. A coluna amplitude térmica mensal informa a variação entre as temperaturas máxima e mínima do mês.
Qual sintaxe correta para a fórmula usada, amplitude térmica mensal no mês de janeiro? Então não sei se dá para vocês verem, eu vou dar um zoom aqui. Ó, essa aqui é a amplitude que ele está falando, certo? Ele, olha, isso aqui foi dado em janeiro, foi 29, a temperatura máxima 29 graus, a temperatura mínima 20 graus. Ele quer saber qual é a amplitude, ou seja, qual é a diferença entre os graus aqui demonstrados, certo? Aqui a diferença foi de 9, a diferença foi de 12. Então, aqui tá bem tranquilo. É só pegar isso aqui, diminuir por esse, vai dar isso daqui, certo? Aí a pergunta que ele faz aqui qual a sintaxe correta da fórmula, qual é a fórmula utilizada para, nessa coluna aqui, a amplitude térmica mensal. Perfeito? Então, uma explicação bem básica e rápida aqui sobre Excel. Uma coisa básica que precisa saber sobre Excel. Porque não pode ir para a prova sem saber disso de Excel. Excel, eles são baseados em células. Tá? O que são células? Células é a junção. Eu vou escrever aqui para você. Vou aumentar aqui bem grande. Células é a junção da linha e da coluna. No caso, vem primeiro a coluna. Da coluna e da linha. Necessariamente nessa ordem aqui. Isso são células. Qualquer programa, seja o Excel, seja o Calc, que é do LibreOffice, que é também um programa de planilha, todos eles são baseados em células. Como assim, professor? Então é assim, se eu clico aqui, eu estou na coluna A, tá vendo aqui, ó, a coluna é baseada em letra, e a linha é baseada em números. Então, se eu clico aqui, eu estou na coluna, ele vai mostrar aqui para mim, A1. Se eu clico aqui, eu estou na A2, A3 e assim sucessivamente. A4, A5, certo? Agora, se eu estou aqui, eu estou na B1, B2, B3, B4, B5, ok? Então, isso é o básico, isso tem que saber, ok? Não vou me prolongar muito para a aula não ficar muito grande. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, o que ele está falando aqui para gente? Ele está falando que ele só quer fazer a diferença de 29 menos esse. Eu vou pegar aqui dois valores, 29, 20, 34 e 22. Ó, 29 e 20, 34 e 22. Certo? Normalmente, para você fazer uma fórmula em Excel ou no LibreOffice, é a mesma coisa, tá, gente? Você botar o sinal de igual, significa que vai receber uma fórmula. Eu posso escrever a fórmula tanto aqui, como aqui em cima, na barra de fórmulas, certo? Para demonstração, eu vou digitar a primeira bem aqui, ó. Selecionei qual é a célula, ou seja, qual é a célula que eu vou trabalhar? C1. Então vai ser igual a linha o quê? A1, que é essa, ele até bota lá para mim, menos, certo? A B1. Então, o que vai ser mostrado aqui, vou dar um Enter, o que vai ser mostrado aqui na célula C1? Justamente a fórmula que eu coloquei, que vai pegar A1 menos B1, certo? Eu posso também fazer aqui embaixo, igual, quando eu boto igual, ele já entende, quando eu boto igual no começo, né, da célula, da fórmula, ele já entende que vem uma fórmula aí. Então, igual a A2 menos B2. Perfeito. Aqui está tranquilo, ó. A1 menos B1, A2 menos B2, está tranquilo. E funciona da mesma forma, eu vou dar um Ctrl C aqui, pegar lá no... Vou criar aqui uma nova planilha, Ctrl V, ó, peguei os mesmos valores, copiei e colei, vou fazer a mesma coisa, ó, aqui no Calc, é igual a A1 menos B1. Ó, deu a mesma coisa, tá vendo? É assim que faz. Porém, essa questão eu trouxe para vocês porque ela tem uma pequena pegadinha. Sendo assim, a gente já sabe qual seria a resposta. A gente pode eliminar, como que eu disse, pode eliminar essa aqui, as alternativas, e essa alternativa. Não é assim que faz o cálculo. Então, ou era assim, B2 menos C2, tá vendo aqui, ó? B2 menos C2. Faz sentido. Ou ele assim entre o sinal de maior e de menor. Então, é uma dessas duas alternativas, correto?
Professor, pelo que você está me falando, já sei, é a letra A. É aí que está a pegadinha. Por quê? Ele não está usando o Calc, que é o da planilha, ele está usando o Writer, que é para edição de texto. Certo? Vamos abrir aqui o Writer. Ó, LibreOffice Writer. Eu abri. Vou inserir aqui uma planilha. Vem aqui tabela. Inserir tabela. Colocar uma tabela qualquer, uma tabela padrão. Quais são os valores lá? Deixa eu lembrar ali dos valores. 29, 20, 34 e 22. 29 e 20, 34 e 22. Eu vou adicionar aqui mais uma na tabela, inserir uma coluna após. Então tá aqui, ó. Coloquei mais uma. Como é que eu faria a fórmula? Você pode ver que se eu fizer assim, ó, igual, ó, aí apareceu já a barra de fórmula. Eu cliquei aqui, ó, esse menos esse. Então é aqui que muita gente errou, gente. Quando você está no editor de texto, no Writer do LibreOffice, quando você seleciona a linha por padrão, quando você seleciona a célula, quando você seleciona a célula que você quer trabalhar por padrão, ela vem entre os sinais de maior e menor. Tá vendo aqui? Foi totalmente diferente lá no Excel ou no próprio Calc do próprio LibreOffice. Certo? Eu vou dar um Enter aqui, ele vai trazer para mim o mesmo resultado. Vou fazer aqui de novo, é igual a esse, vou só clicar em cima, menos esse, menos este. Ele já vai trazer para mim, certo? Entre aspas. Sendo assim, você que está vacinado agora, não cai nessa pegadinha, certo? Então, você vai marcar a letra C. Esse é o nosso gabarito, é a letra C. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos partir para a próxima. Com relação à editoração de textos no aplicativo Writer, assinale alternativas e marque a alternativa correta. Em uma tabela inserida em um documento em edição pelo Writer, é possível inserir fórmulas simples? Beleza, eu estou utilizando o Writer para edição de documentos, É possível inserir fórmulas simples numa tabela que eu adicionei lá dentro? Sim, eu acabei de fazer uma fórmula simples, como por exemplo, soma porcentagem em raiz quadrada. Totalmente possível, gente. Uma vez que você puxou a planilha para dentro do Writer, para dentro do software de edição de texto, ela pode fazer praticamente tudo que a planilha faz, certo? Pode fazer praticamente tudo, principalmente as coisas mais simples pode fazer, é verdadeiro. Para acessar o menu de fórmulas, estando o cursor em uma célula de uma tabela inserida no aplicativo Writer, pode-se utilizar a tecla F2. Olha o que ele está falando. Eu estou no Writer e eu quero acessar o menu de fórmulas. Posso apertar F2? Vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu estou aqui no Writer. Deixa eu apagar aqui tudo. Cliquei aqui nessa célula e eu quero fazer uma fórmula. Se eu apertar F2, preste atenção no que acontece. F2 abriu aqui a barra de fórmula já com sinal de igual. Tá vendo? Então eu vou botar aqui igual a esse mais esse, só para teste mesmo. Vai dar 46. Então cliquei numa célula vazia, apertei a tecla F2, lá vai, apertei, aparece sim o menu, a barra de fórmulas, correto? Vamos lá. Então, ambas afirmativas estão corretas. Nosso gabarito, letra A, tá ok? Vamos para a próxima. Verifique Ctrl F3. Essa questão começou meio esquisita aqui, né? Mas vamos lá. Eu acho que houve um erro de digitação nessa questão aqui. A formatação do texto é o seguinte: trecho de um poema de Fernando Pessoa, feito no Writer, pacote LibreOffice. Analise as alternativas a seguir e marque a alternativa correta. Foi utilizado alinhamento à esquerda? Sim, gente.
Sim, pode ver que o texto está aqui voltado para a esquerda, certo? Se tivesse justificado, quando está justificado, não tem essas falhas aqui, ó. Essa parte aqui, ó, não está justificada, essa parte aqui também não, essa parte aqui também não, certo? Tem diferença, ok? A fonte do texto em efeito visível não pode ser Arial. Aqui é aquela doidice da banca, porque lá em cima está escrito qual é o tipo de fonte? Arial. Certo? Então, apenas a 1 está correta. Só tem duas, apenas a 1 está correta. Qual é a nossa alternativa aqui, então? Letra B. Letra B de bola. Ok? É o nosso gabarito. Entenderam por quê, gente? Está alinhado à esquerda. Não está justificado. Quando é justificado, não tem esse tanto de espaço em branco aqui, ó, entre um parágrafo e outro. Certo? Aqui é porque deve ser um ponto. Está alinhado para cá, para a esquerda, senão ia estar alinhado para a direita. Se tivesse alinhado para a direita, ia estar com espaço em branco aqui desse lado, ó. Mas desse lado aqui não tem, certo? Então, nosso gabarito, letra B, sem erro. Próximo. A seguinte planilha foi desenvolvida em Calc do pacote Office. Opa! Lá no Calc, vamos ver. Analise alternativas a seguir e marque a alternativa correta. A fórmula igual máximo a 1B1 irá retornar o valor na matriz A1B1, ou seja, 60. Gente, parece ser complicado, mas é bastante tranquilo. Eu botei já isso aqui pra gente. Bem aqui, ó. Para ganhar tempo. Ó, esses aqui são os valores que estão lá, né? 10, 20, 10, 20, 30, 60, 40, 10. Eu vou selecionar aqui, vou colocar numa planilha à parte, só para ficar mais fácil vocês entenderem. Coloquei. Ele está falando o seguinte: se ele colocar a fórmula, olha a fórmula que ele quer colocar, igual a máximo a 1 B5, 2 pontos B5. Eu vou destrinchar essa fórmula para vocês. Anotem aí. Igual significa que vai ser inserida uma fórmula. Toda vez que é igual, significa que vem uma fórmula. Correto. Máximo. O nome máximo aqui é uma função, certo? É uma função tanto do Excel quanto do LibreOffice, onde ele vai dar um número máximo. Mas ele vai dar o número máximo dentro de quê? Dentro de um arranjo, dentro de um conjunto de questões, de células que você vai definir para ele. Qual é o conjunto de células que você definiu? Você definiu o A1, ou seja, começa do A1, que é essa célula aqui, coluna A, linha 1, A1. 2 pontos significa até. 2 pontos, nunca mais esqueça disso, tá? Então, aqui, 2 pontos, até. Ou seja, olha o que ele está falando aqui pra gente. Ele está falando que vai ser inserida uma fórmula igual máximo de A1 até B5. Quem é B5, gente? É coluna B, linha 5. Esse aqui é o B5. Ou seja, ele vai analisar cada número que está em cada célula, de A1 até B5, ó, A1 até B5, certo? E vai ver qual é o número máximo e vai retornar o valor para você. Qual é o número máximo? 60. Tá certinho. O valor máximo é 60. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, ó. O item 1 está correto, é verdadeiro. A fórmula maior, olha aqui, a mesma coisa praticamente. É igual, significa que vem uma fórmula. Maior, ele vai definir quem é o maior, certo? Começando da onde? Começando na célula 1 até a B5. O que significa esse 1 aqui, professor? Olha aqui, ó. Esse 1, ele vai se indicar a ordem. Você quer que seja o primeiro maior. Se fosse 2, ia ser o segundo maior, certo? Vou trazer aqui para a prática para você ficar mais fácil vocês entenderem. Ó, eu já trouxe aqui, na verdade, para poder adiantar aqui para gente. Então, ó, a alternativa ele fala o seguinte: é igual
maior, começando na célula A1, 2 pontos, até a célula B5, certo? Depois ele tem o quê? Deixa eu lembrar aqui, da 1 até B5, ponto e vírgula, significa acabou aquele comando, agora é outro comando, ponto e vírgula não quer dizer que é até 1, ponto e vírgula geralmente separa comandos, dentro de parênteses vai separar comando. O que é 1? Nesse caso, 1 é quem é o primeiro. Vamos lá? Ponto e vírgula 1, quem é o primeiro maior. Eu quero que ele traga para mim o primeiro maior. Opa, acabou apagando aqui sem querer. Vamos fazer de novo. Maior igual maior de A1 até B5, certo? Sendo que eu quero qual é a posição. Olha, tá aqui, ó. Ele te fala como é que você vai usar, tá vendo aí, ó? Ele vai trazer aqui para você. Olha o que ele trouxe aqui pra gente, ó. Ele trouxe maior. Como é que é a fórmula? Dados. Os dados, quais são os dados? De qual tabela? O maior de qual tabela? Certo? E 2 pontos, depois do ponto e vírgula tem o que? A ordem C, que é a posição do valor. Você quer que seja o primeiro maior, o segundo maior? Vamos ver lá? Ó, primeiro, vou dar um Enter aqui. Trouxe também 60. Bora ver se é isso que a alternativa fala? Olha aqui, ó. Então, a fórmula igual maior A1 até B5, sendo que eu quero que traga o primeiro, o primeiro que seja maior, irá retornar o valor matriz, ou seja, 60. Então, ambas as alternativas estão corretas. Gente, eu acho que demora um pouco mais eu fazendo aula assim, explicando, mas eu queria que vocês não apenas decorassem, certo? Mas queria que vocês entendessem, porque isso aqui vai servir como base para você acertar muitas outras questões, tá ok? Então, perdoam já, peço desculpa aí pela aula um pouco longa, mas vai dar certo, tudo certo, ok? Depois você coloca aqui no comentário o que vocês estão achando desse estilo de aula, se quer que passe mais direto, se quer que eu possa continuar explicando um pouco mais detalhado assim, ok? Vamos lá. Próxima questão. A gente viu que ambas estão corretas. Nosso gabarito aqui, então, letra A, ok? Próxima. Opa, galera, tudo bem? Então, deu uma pequena interrompida aqui porque o vídeo tinha ficado muito grande, conforme eu falei na aula 1. O assunto de LibreOffice ficou muito grande, então dei uma pequena cortada aqui e para fazer outro vídeo, tá? Beleza? Então, não perca o próximo vídeo. E vamos quebrar a banca setup. Vamos lá!